Candidato Hernani Mário Coelho Melo está presente aqui conosco em nossos estúdios, agradecendo aí o convite, lembrando mais uma vez que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença dos representantes de todas as candidaturas. E na próxima quarta-feira a gente encerra o primeiro ciclo e já na semana que vem iniciamos o segundo ciclo. E no dia 24, nós teremos o debate entre os candidatos a prefeito, 6h30 da tarde, aqui nos estúdios da Rádio Erechim. Candidato Hernani Melo, bom dia, um prazer recebê-lo aqui, obrigado por atender nosso convite. Bom dia, Evandro, quero aqui cumprimentar também todos os funcionários dessa emissora. Para nós é muito importante, né, de ter essa oportunidade, esse canal de comunicação, para poder conversar com a comunidade de Erechim, num momento tão importante que a gente vive, que é a eleição municipal. Então esse espaço ele é privilegiado e a gente quer aproveitar ele o máximo possível para poder conversar com as pessoas e dizer do que nós pensamos, sobre nossas propostas, sobre o trabalho. Iniciar dizendo da minha alegria de poder estar acompanhado aqui do Renan Sokol, nosso candidato a vice-prefeito, e também temos na nossa coligação o Partido Podemos, no qual eu cumprimento aqui o Beto Fabiani, que é o presidente do seu partido e toda a sua direção. Saudar também os nossos vereadores, né? Nós temos hoje um grupo aí de 54 vereadores que fazem esse pequeno grande exército que leva a nossa coligação aí em todos os bairros, em todos os setores da nossa cidade. Então é um grupo muito forte, um grupo formado por pessoas que têm uma capacidade muito grande e que conhecem a cidade de Erechim. Nessas entrevistas, na primeira que eu estou fazendo todos os candidatos, a gente faz primeiro um histórico político do cidadão, da pessoa e do político. O senhor tem mostrado muito em sua campanha, né, seus pais, tem falado de sua vida profissional, que começou logo cedo, né? Hernani Melo, e eu fiquei qual é a primeira empresa que o senhor abriu e teve que ser emancipado para poder abrir a sua primeira empresa? Que ramo era, que empresa era essa? Qual era a ideia de Hernani Melo, empresário, menor de idade ainda? Antes disso, aos 13 anos, fiz um curso no Senai, que era de 2 anos, né? Então, com 13 anos, entrei no Senai. Curso de? De eletricidade geral. Eletricidade geral. Daquela grande pessoa que era o nosso professor, já falecido, mas eu tinha uma admiração muito grande para ele, por José Antenor Antoniazzi, o Índio, né? Foi um jogador do Atlântico, depois foi professor lá do Senai. Ele me colocou lá e com 14 anos eu fui trabalhar na Intecnial. Então, em Intecnial, eu já estava na Intecnial com 14 anos. Naquela época, o Senai encaminhava, fazia o curso, o Senai encaminhava. E aí, aos 16 anos, eu abri uma empresa, era uma distribuidora de produtos para pães, farinhas e outros produtos, né? Então, a gente tinha alguns clientes na cidade, eu e mais 2 colegas nossos. Mas o fato importante disso é que para abrir a empresa, eu tive que ser emancipado, né? Então, meus pais tiveram que ir no cartório, pegava a certidão de nascimento e o juiz assinava atrás como emancipação para te poder constar num contrato social de uma empresa. Então, essa veia empreendedora, ela já vem desde lá de trás, né? Essa veia de saber, e a nossa cidade ela é assim, né? Ela tem essa veia empreendedora, as pessoas aqui têm esta vocação, e comigo não foi diferente, né? A gente começou muito cedo esse trabalho todo aí, né? Até a Intecnial foi uma empresa muito importante para mim. Já eu, muito novo, tendo essa responsabilidade de poder trabalhar numa empresa do porte da Intecnial, e depois já veio essa questão do empreendedorismo na minha vida, e de lá para cá só seguiu nesse caminho aí, empreendendo. Mas e aí, justamente de lá para cá, uma empresa então no ramo de farinha, e depois? Depois o Hernani serviu o quartel, né, na cidade de Alegrete, foi para o quartel, voltou do quartel. Trabalhei nos meios de comunicação também, na época na RBS TV, tive uma participação lá na área comercial da RBS TV, é uma empresa que proporciona muitos cursos, né? Então a gente aproveitou toda aquela capacitação que a empresa dava, abri a minha própria empresa depois na área também de eventos, né? Nós fazíamos na época com uma empresa de publicidade ligada ao meio rádio, TV, e hoje nós temos aí, na sequência, aí temos a nossa empresa. Hoje a gente produz um produto diferenciado aqui na cidade, né, que é
um produto, o asfalto ensacado, né? Então nós temos hoje uma empresa familiar também. Hoje minha esposa trabalha lá comigo, meu filho trabalha lá comigo, está formado. E é importante esse aí. A gente não parou mais na linha do empreendedorismo, mas agora, depois aí de 20 anos, estamos consolidados aí na mesma empresa, trabalhando no mesmo local, fazendo esse trabalho, mas tivemos muita experiência nesse lado, e isso nos despertou a cidade de Erechim nesse viés, né? Eu tive a oportunidade de conhecer muitas empresas hoje aqui, de muitos ramos, por isso a minha atenção sempre especial, a micro, a pequena empresa, que hoje também ajuda, junto com as grandes, que tem um valor também expressivo na nossa cidade, mas as micro e as pequenas empresas hoje, elas também impulsionam a economia do município de uma forma que as pessoas não imaginam. Então nós temos também dedicado a esse caminho, a esse trabalho, dentro do nosso plano de governo, também para esse segmento, que é o segmento que eu iniciei a minha vida profissional. E o político, quando é que começou? E o ser político, como é que começou? O político, ele iniciou, Evandro, também pela parte profissional. Quando eu te dizia que eu trabalhei na RBS e nós montamos depois uma agência de publicidade com uma produtora de vídeo, eu fui contratado na época para fazer a campanha do então prefeito Antônio Dexheimer, né? E a gente produziu os programas dele na época e ele acabou sendo vitorioso naquele pleito lá. E nós gostamos da política. E aí eu fui a convite dele, concorri a vereador no ano de 2000, uma eleição sem muita experiência, mas já me elegi na primeira eleição. E dela, depois da primeira, veio mais 13, então foram 4 mandatos como vereador, 16 anos na Câmara de Vereadores. Fui presidente da Câmara de Vereadores, presidi as principais comissões da Câmara de Vereadores, fiz os projetos que eu gostaria de ter feito lá, deixei eles todos feitos. E chegou um determinado momento que eu entendia que nós tínhamos que fazer a alternância, né? Inclusive na Câmara. Acho que não é algo para se perpetuar, é algo para ter um tempo de trabalho lá, e essa roda ela tem que sempre girar. E para minha grata satisfação e surpresa, quando eu saí da Câmara, o Renan entrou. Então eu digo que eu não perdi a eleição, eu entendi que não era mais o meu momento. Eu digo que você tem, no teu primeiro mandato você tem muita vontade e pouca experiência. No segundo mandato você já conhece um pouco mais e você continua com vontade de produzir para o setor público. Num terceiro mandato, aí você já começa a ficar só com a experiência, porque o ser humano ele é movido à motivação. Ele tem que estar sempre motivado. E a Câmara de Vereadores já te dá um espaço para isso, mas ele é limitado. Então, quando eu entendi que eu já tinha feito parte, já tinha feito aquilo que eu queria, eu não quis ser um peso para o poder público e eu disse, eu não vou concorrer mais. Ou eu vou para um espaço maior, ou eu vou fazer política partidária, porque eu gosto disso também, e decidi não concorrer mais. Então eu não perdi a eleição, eu entrei porque quis e eu saí porque quis. Tá? Se isso tem o valor, eu não sei. Para mim tem. Para mim tem. Saber entrar e saber sair, o momento de sair também, né? E de dar espaço para novos pensamentos e para novas pessoas. Isso é importante. Mas e a trajetória político-partidária mesmo? A senhora andou por vários partidos, né? Você começou então com o MDB, PMDB na época de Antônio Dexheimer, né? E depois, o senhor passou pelo PDT? Iniciei no MDB com o Antônio Dexheimer, a convite dele, concorri, fiz 2 mandatos pelo MDB, né? Depois fiz 2 mandatos no momento que deu uma ruptura no MDB, inclusive até o Antônio Dexheimer saiu do MDB na época, houve uma mudança muito forte no MDB, nós acabamos também saindo do MDB. Na época em o MDB chegou então a prefeitura sendo vice de Paulo Polis pelo PT, é isso? Foi naquele momento lá, que nós saímos do MDB e acabamos, na época eu era vereador, na época não tinha a fidelidade partidária, não existia isso, que eu acho que vem bem, isso é bom, para regrar algumas coisas que podem ser abusivas nesse sentido de troca de partido, mas na época não existia, e nós entendemos que nós fomos por um partido onde não tinha nenhum vereador, e não tinha, o partido estava, digamos assim, sem estrutura naquele momento. Então a gente optou pelo PDT na época por causa disso,
PDT não tinha vereador, não tinha estrutura, e nós não queríamos ir para um partido que já tivesse. Então, como nós tínhamos um mandato, a gente escolheu algo que a gente pudesse produzir e fazer alguma coisa dentro do partido. Fomos para o PDT, fiz 2 mandatos pelo PDT, e aí se concluiu o meu ciclo na Câmara de Vereadores. Bem, mas nesse período aí, depois foste diretamente para o PL, não, né? A minha veia sempre foi de direita, né? Porque ser de direita, ele não é simplesmente você botar uma camisa amarela, você pegar uma bandeira e ir para a rua, né? A questão de direita, no campo político da direita, isso é uma essência. É uma essência de vida. O que tu pensa, o que tu faz e as tuas práticas. E isso sempre esteve em mim, independente de estar no MDB e no PDT. O PDT foi um caso muito singular, que quando o PDT começou a virar um puxadinho, porque o PDT no Rio Grande do Sul, ele tem aquele estigma diferente por causa do Brizola, né? Então tem essa visão diferente no Rio Grande do Sul. Se tu pegar os teus... Pasqualini. Se tu pegar... Getúlio Vargas, tu pegar os teus pais lá na tua geração dos teus pais, alguém foi brizolista lá naquela época, né? Eu vim de Carazinho, né? E Carazinho era a terra. Que era a terra do Brizola. Então era diferente aqui, o PDT era uma essência. Mas quando o PDT começou a virar um puxadinho do PT, aí muita gente saiu, inclusive eu. Por quê? Porque a nossa essência era a direita. Nossa essência naquela época não tinha. E hoje vem o pós-Bolsonaro. Bolsonaro diz o quê? Então eu estive com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro começou a fazer a sua formação, nós já estávamos fazendo esse trabalho em conjunto com ele, independente de não estar no partido dele. Então, quando veio o Bolsonaro disse, não, se tu é de direita e a tua essência é de direita, tu agrupa com os partidos de direita, e foi o que eu fiz. Nós tivemos passagem do Republicano e viemos para o PL, que é o partido do atual, do ex-presidente, para mim, sempre o presidente Jair Bolsonaro. Então, inclusive, estive com ele agora, essa semana que passou aí em Passo Fundo, lá tivemos junto, fizemos algum trabalho junto, tivemos a oportunidade de estar no palanque com ele, discursando, falando e conversando de pertinho dele sobre eleições municipais. E o presidente Bolsonaro hoje tem um viés, uma visão para Erechim também, dentro desse campo da direita, né? Para que nós possamos, porque as eleições municipais elas são muito importantes, né? Ela desencadeia a eleição estadual e desencadeia a eleição nacional. Então o partido tem que ter base, né? Tem que ter base. E o partido tendo base, ele tem a possibilidade de ter uma eleição estadual mais facilitada, digamos assim, e ter uma possibilidade maior também de voltar, porque nós temos o entendimento do presidente Bolsonaro voltar a concorrer a presidente da República nas próximas eleições. Está se encaminhando para isso. A gente divide a entrevista em 2 partes, né? Às 7h40 a gente faz um intervalo e depois a gente vai então para as propostas, né? Primeiro é o candidato tentar buscar coisas que a propaganda, talvez política, não dê tempo para se mostrar, né? Mas aí vamos lá, eu quero só discutir um pouquinho da direita. O MDB, um partido que o senhor estava, a direita rivalizava, né? Eu já estou mais antigo, né? Era Arena e MDB, eram 2 campos diferentes. A direita era da Arena. Hoje o PP do Renan, né, nas coisas, mas era a Arena. Aí depois o senhor vai para o PDT, que também tinha lá a sua rosa socialista, lá no seu símbolo, lá e tal, que era alguma coisa mais socialista. E aí agora o senhor vai para o campo, evidentemente, da direita. Aonde eu devia sempre ter estado. É esse o ponto, é isso que a gente tem que buscar. Mas também nesse caminho, se falasse de vereador, mas quase tivemos uma eleição complementar aqui em Erechim, onde o senhor também quase foi, o senhor era candidato a vice, então, na época, né? Junto com o Luiz Francisco Schmidt. A eleição acabou nessa eleição complementar, suplementar, seja lá, acabou não saindo, né? Mas o senhor também já saiu nessa candidatura a majoritária. Qual é essa veia de querer administrar o município de Erechim? Eu acho que a veia de administrar, já tive lá nessa eleição suplementar, juntamente com o Luiz Schmidt, né? Nós concorremos a vice numa eleição suplementar que acabou não saindo, né? Faltando alguns dias aí o atual prefeito conseguiu uma liminar e voltou e acabou terminando o mandato e nós não conseguimos fazer a eleição de fato, mas ela teve toda uma campanha em cima disso, né? Mas essa veia administrativa é pela minha formação, né? Formação em administração, formação em gestão pública.
Eu me preparei muito para esse momento, Evandro. Eu não estou aqui por acaso também. Já tive a oportunidade de outras eleições concorrer. Na época a gente não entende muito o porquê. Hoje ela fica muito claro, né? Hoje fica muito claro, as pessoas têm que ter esse entendimento que administrar a cidade de Erechim não é algo assim tão fácil, você tem que se preparar, você tem que buscar, você tem que saber. E eu, assim, hoje eu sou uma das pessoas que mais conhecem o processo administrativo de uma prefeitura. Eu me preparei para isso, né? Fazer gestão não é a gente sentar na cadeira e achar que vai fazer alguma coisa. Tu tem que estar preparado para esse momento. Então, meus 4 mandatos como vereador me deram um conhecimento muito grande sobre a estrutura do município, né? Porque eu acho que um candidato que se propõe a concorrer a prefeito da cidade, ele tem que saber no mínimo 3 coisas. Como está, como ele quer deixar e qual é o caminho para isso. Porque quando tu só critica e diz que está errado, é uma coisa. Como você diz que quando você diz que quer fazer algo a mais pelo município em determinado setor, você tem a mínima obrigação de dizer como tu vai fazer isso. Então isso é preparo. Isso as pessoas se preparam para isso, né? Então isso é um grande desafio de saber, de conhecer toda a estrutura da máquina pública, né? E eu entendo isso, está muito claro para mim, a forma que a gente quer levar o município hoje. E essa preparação veio dos 4 mandatos de vereadores, veio buscando esse conhecimento ao longo do tempo, e a gente está maduro para esse momento, né? Eu entendo que esse é o nosso momento. Nessas minhas perguntas sobre política, a última. Na eleição anterior, o senhor esteve como, inclusive, um coordenador de campanha do atual prefeito e agora candidato à reeleição. O senhor foi secretário municipal no início desta gestão. O que mudou? Eu tenho certeza que eu não mudei. Acredito que o prefeito mudou muito, né? Eu acho que quando tu fica muito tempo no poder, as pessoas acabam mudando. E aí são mudanças de pensamento, são mudanças de como tu vê a administração municipal, são mudanças de que caminho você quer percorrer para que a cidade tenha uma qualidade de vida melhor, isso em todos os setores. Então essa mudança ela não veio de mim, ela veio de quem está no poder hoje. Então quando se muda alguma coisa, a gente respeita quem está lá e a gente busca outro caminho. Então esse é o fato, nada de confusões maiores, mas linha de pensamentos diferente nesse momento. Inclusive estive como secretário do Desenvolvimento Econômico e fui a pessoa que tirei o Distrito Industrial do papel. A parte mais difícil da administração, que é o maior projeto desta administração, passou pelas minhas mãos. A parte mais difícil, que foi o projeto de infraestrutura, o projeto de abastecimento de água, o projeto de energia elétrica, todos esses projetos aí não existiam. O Hernani, então, como secretário, coordenando todo esse projeto, deixamos tudo pronto e aprovado. Então, no momento que nós saímos, entregamos para o atual prefeito esses projetos, todos eles aprovados, e dali para frente foi colocar as máquinas e ter a licitação e infraestrutura de tudo aquilo lá que a gente vê hoje. Mas lá tem também o meu DNA, e ninguém pode negar isso, né? Tem o nosso trabalho. Claro que respeitando a hierarquia, mas como secretário fui eu que coordenei esse projeto no início, e acho que foi a parte mais difícil, tirar do papel, porque tudo que a gente enxerga lá hoje no novo Distrito Industrial foi projetado. Aquilo foi projetado, não saiu do acaso, e o projeto passou pela minha coordenação, todos eles. Muito bem, fazer um intervalo agora do programa, são 7h40, fechamos os primeiros 20 minutos, e aí depois do intervalo a gente vai justamente para as propostas, né? Quais são os problemas e quais são as propostas para a gente solucionar aqui na nossa cidade. Intervalo comercial, já voltamos. Muito bem, gente, estamos de volta, são 7h43 com o nosso espaço de entrevista com o candidato a prefeito Hernani Melo, aqui em nossos estúdios. Para Concórdia, Tintas, Jaretão Peixe Frito, Traçado, Alto Uruguai, Erechim, Corretora de Seguros, Oral Unique e Loja Macanudo. Bem, acreditamos que conseguimos passar um pouquinho. Eu só esqueci, casado, filho, que idade tem o filho, qual é a formação do filho. Eu esqueci desse detalhe familiar. Casado com a Aline Melo, eu acho que a Aline me equilibrou muito na vida, assim, nessa parte emocional, nesse caminho. Eu acho que tem um Hernani antes e um Hernani pós Aline aí, né? E o meu filho, formado hoje também, arquiteto, trabalha
comigo na empresa lá também. Estamos aí fazendo um trabalho em conjunto. 27 anos. 27 anos. Muito bem. Então acho que já falamos desses pontos pessoais. Vamos falar de propostas? Vamos lá. Qual é o principal problema de Erechim e qual a solução? Olha, principal problema de Erechim. Eu posso... o Hernani Melo foi eleito e esse é o meu primeiro ponto que eu vou atacar. Eu vou te dizer uma coisa para ti e quero falar assim com a nossa comunidade, com as pessoas que estão nos ouvindo e aqui contigo. Nós temos no nosso coração aquele sentimento que Erechim é uma cidade boa. É uma cidade boa. Isso todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Mas quando a gente começa a analisar um pouquinho mais profundamente a nossa cidade, a gente começa a enxergar que ela parou um pouco no tempo. Que nós temos que subir essa régua de cidade boa. Erechim hoje, nós temos graves problemas na cidade. Erechim é uma cidade que se executa trabalhos mais operacionais do que prover a cidade para o futuro. E esse é o grande problema. Eu vou te dar um exemplo. Nós falamos aí, eu vejo falar em 3.000 vagas de emprego, mas hoje as empresas precisam de mais trabalhadores e nós não temos mais essas pessoas na cidade. Esse é um grande problema da cidade. Buscar esta mão de obra. E aonde que estão essas pessoas? E por que elas não estão em Erechim? Então, essa é uma reflexão que nós, candidatos, temos que fazer e apresentar uma solução para isso. Os empresários clamam por isso. Hoje, o grande problema da mão de obra é a falta de mão de obra e a alternância, o rodízio de mão de obra. Talvez porque a cidade não se preparou para isso. Talvez porque a cidade não preparou causar esse impacto nas pessoas de que aqui elas podem ter sucesso profissional, de que aqui elas podem formar a família delas, de que aqui o conhecimento que elas adquiriram, e não só nos cursos universitários, mas nos cursos técnicos, cursos médios, elas possam aproveitar esse potencial e desenvolver o seu trabalho aqui. Nós conhecemos muitas pessoas que estão hoje indo a Balneário Camboriú, a Itapema, estão indo a Caxias do Sul, estão indo a Chapecó, estão indo a Cascavel. Eu conheço, tenho uma irmã minha em Cascavel lá, eu conheço muita gente de Erechim que foi para lá e é bem sucedido hoje lá. Então, o porquê que essas pessoas não estão ficando em Erechim? Por causa disso. Que a Erechim não proporcionou. Nós vivemos ainda na questão do desenvolvimento e as pessoas que estão me ouvindo vão entender isso. Nós estamos vivendo um recalque do primeiro distrito industrial. O primeiro que quando aqui chegou, Comil, quando a Cavalete se estruturou e tantas outras empresas cresceram e se fortaleceram, as mais de 120 empresas hoje que tem no Distrito Industrial, lá no Irani, Jaime Farina. Depois disso nós vemos patinando, não se projetou algo maior. Eu gosto de fazer comparativos, né? O atual prefeito não gosta muito. Eu gosto de fazer, porque nós temos que nos espelhar. E o próprio CODER, que hoje é uma ferramenta importante, é um conselho importante. Tu imagina o CODER formado por diversas entidades, todas as entidades representadas por pessoas extremamente capacitadas, pessoas que se prepararam no mundo empresarial para dirigir as suas empresas ou as suas entidades. Esse potencial está à disposição do CODER. Nós temos que aproveitar esse potencial e trazer ele para perto do setor público para a gente poder trabalhar junto. Então, quando nós vamos, o CODER teve um case de sucesso, onde que foi buscar? Na cidade de Maringá, que é uma das melhores cidades do Brasil hoje para se viver. O CODER tem um projeto para chegar em 2040, para que Erechim esteja entre as 50 melhores cidades para se viver e para se investir. E como nós vamos fazer isso se nós não temos mão de obra? Como uma empresa ou uma indústria vem se instalar em Erechim se não tem mão de obra? As portas ficam fechadas, as empresas passam direto para aqui, vão para Passo Fundo, vão para Chapecó, estão indo para Concórdia, mas aqui não estão ficando. Então isso nós temos que rever, é uma questão muito importante isso, e uma das coisas que a gente nota é isso, é essa falta de oportunidade. A cidade ficou um pouco fechada, né, e aí eu boto vários segmentos juntos, segmento empresarial, segmento entretenimento, né? As pessoas, a gente tem conversado muito com as pessoas da nossa cidade, principalmente nessa pré-campanha e agora na campanha. As pessoas, é uma coisa até... as pessoas questionam, até através de pesquisa qualitativa que nós fizemos lá, e saiu vários segmentos disso. Por que Erechim não tem um shopping? Eu não estou dizendo que o shopping vai mudar a estrutura da nossa cidade, mas para quem olha de fora e vê que isso está vertendo aqui na cidade de Erechim, o investidor
vê com olhos diferentes. Nós somos, com o próprio incluído, nós somos conhecidos aí fora como a cidade que o McDonald's ficou 1 ano e fechou. E quando eu falo em McDonald's, não é pela empresa, é que a gente sabe, quem estuda economia sabe que o McDonald's se instala em empresa e fica em cidades onde a cidade tem um pum grande, tem uma vertente grande economicamente. Entendeu? Então nós paramos no tempo. E quando a gente para no tempo, Chapecó cresceu, Concórdia cresceu, Passo Fundo cresceu e nós ficamos, parece que, enterrados no meio dessas cidades. Nós temos que ter a oportunidade, nós temos tempo ainda para avançar nessa questão. E aí eu poderia falar questão de aeroporto, questão de tantas outras coisas aí. Mas 2 pontos sobre essa questão de infraestrutura, então, da cidade e a cidade atrativa, né? Falasse de mão de obra. Tem alguma pesquisa, se fez alguma pesquisa de quantas pessoas tem na nossa cidade que não trabalham nem procuram emprego? O tempo estava chamando de nem, né? Nem estuda, nem trabalha, nem procura emprego, né? Não tem um problema de consciência aí da nossa cidade? Porque a gente vê vagas de emprego, tu vê, isso sim é uma trava para o desenvolvimento da cidade, eu preciso de mão de obra. Tem empresas que estão aqui em Erechim, tem empresas que têm projetos de crescimento para Erechim, que não vão sair daqui, são de erechinenses, gostam de estar aqui, mas não fazem o projeto de expansão, justamente porque tem dúvida quanto à mão de obra, né? Onde é que vai conseguir mão de obra. Então, assim, não é também uma outra questão cultural, assim, a gente vê muita gente que não trabalha, não procura emprego, não está estudando. O que fazer com essa geração que vem aí? O senhor começou com 13 anos, se orgulha disso, com 16 anos, se orgulha disso. E isso me parece que passou, não estamos mais vivendo este momento de logo cedo as pessoas se despertarem para o trabalho. Isso tem a ver também, não é só isso, mas tem a ver também com esse projeto mais político, mais à esquerda, de assistencialismo, né? Então, quando você tem esse assistencialismo, quando tu tem essas bolsas, quando você tem essa questão, hoje Erechim sobra vagas de emprego. E eu te falei 2 pontos, né? Que era a falta de mão de obra e essa alternância, não sei se é essa a palavra certa, essa entra na empresa, daqui um pouquinho sai, vai para o seguro-desemprego, sabe que tem vaga de emprego, vai para outro. Antigamente, quando nós buscávamos um trabalho, nós nos qualificarmos, a gente se qualificava e ia procurar emprego. Hoje não, a pessoa chega lá e diz: o que tu faz? Eu faço de tudo. Quem faz de tudo não faz nada. Tu tem que estar qualificado. E o que inverteu o processo? As empresas estão qualificando as pessoas. Não, tu não sabe? Então vem aqui. Eu vou te ensinar. Eu vou te treinar, eu vou te dar um curso de capacitação e tu vai trabalhar conosco. Aí capacita essa pessoa fica 6 meses, 1 ano e acaba saindo, entrando no assistencialismo e voltando depois para outro trabalho. E esse rodízio é muito prejudicial às empresas, porque tem que ter uma questão de continuidade, né? A continuidade é uma palavra muito interessante para o setor público. Continuidade de projetos, continuidade no setor empresarial, continuidade de trabalho, né? O trabalho se desenvolve. Um plano de carreira. É mais ou menos por aí. E a gente tem essa dificuldade hoje. Eu acredito que políticas de assistencialismo têm prejudicado a mão de obra dentro das empresas, né? Tem prejudicado. E nós temos que rever, mas isso são aspectos muito maiores ainda do que isso, né? Eu acho que nós temos que ter aí um projeto habitacional muito interessante, né? Eu acho que a prefeitura municipal, o gestor público tem que induzir essa questão do sistema habitacional, e nós temos isso na nossa veia também, porque isso atrai as pessoas para cá. Hoje as pessoas que estão trabalhando, a maioria paga aluguel, o aluguel já sai um percentual grande do seu salário. Eu acho que todo mundo tem o sonho de ter a casa própria, isso atrai pessoas para a cidade, as empresas atraem pessoas para a cidade. Então nós temos que ver uma série de coisas assim que a gente tem que formatar para que as pessoas venham para cá, se qualifiquem e que possam preencher essas vagas de trabalho. Agora, da forma que está, hoje está difícil. Hoje nós não tem esperança de tu atrair uma grande empresa, porque eu creio assim, ó, eu entendo, eu tenho o setor da indústria também, minha empresa é associada à CIE, nós temos uma visão assim, a indústria, ela proporciona o crescimento do comércio, da prestação de serviço e do setor primário também. Então a indústria é o grande indutor disso, né? Desse fomento.
E nós temos aí muitas pequenas indústrias e todas elas sofrem com a falta de mão de obra. Esse é um problema que o próximo prefeito vai ter que não ver, vai ter que resolver. E isso é uma série de fatores que vai desencadear num processo que a gente possa, no final do mandato, estar com isso resolvido. Então, assim, o senhor fala que o seu principal, na sua visão, assim, é infraestrutura da cidade, ofertando oportunidade das pessoas crescerem por conta própria, é isso? A questão do emprego... Não só isso, né? Nós temos alguns gargalos na cidade que nós vamos ter que resolver, né? Porque o que eu vejo hoje, assim, Evandro, bem sério, depois eu quero falar sobre esses gargalos aí que eu tenho cuidado, nós temos 6 minutos. O que eu vejo hoje na cidade de Erechim, né? Eu vejo se fazer desenvolver a cidade e achar que a cidade está boa, construindo uma escola, reformando uma unidade básica de saúde. O que eu quero falar com isso? Isso vai muito mais além. Nós temos dificuldades hoje na área da saúde. Então, reformar uma escola é bom? Claro que é bom e é importante, né? Nós temos que dar condições para aqueles profissionais que estão lá e para as pessoas que recebem atendimento. Mas como nós vamos pensar saúde lá, que é o principal do que está lá dentro da unidade básica de saúde, né? Hoje nós temos uma unidade básica de saúde nos bairros aí, se não me engano são 13, que as duas do interior, que chega às 5 horas da tarde e está fechando. E as pessoas têm que saem do trabalho às 18 horas, vão buscar onde? Vão para o Santa Terezinha. Chegar lá, aquele pessoal, os profissionais fazendo um belo de um trabalho, se esforçando, mas a quantidade de pessoas é tão grande que tu não consegue atender. Qual é o problema para resolver isso? Qual é a solução rápida para resolver isso? Aumenta o horário de atendimento das unidades básicas de saúde até às 10 horas. Todas aquelas pessoas que depois das 6, depois do trabalho, precisam de um atendimento, primeiro vão para o UBS. Só vão para o Hospital Santa Terezinha se há a necessidade realmente. Um ponto. E os profissionais da área de saúde não precisam se preocupar com isso, porque isso, com o que nós queremos fazer, que é o enxugamento dos CCs dentro da Prefeitura de Erechim, vai sobrar recursos para nós contratar profissionais para botar nessas áreas específicas onde nós estamos aumentando o horário, né? Aí tu vai para uma UPA, não estou falando da área da saúde agora, tu vai para uma UPA verdadeira tem que ser 24 horas. E a nossa UPA não atende 24 horas. Uma UPA verdadeira tem que ter exames lá dentro. E a pessoa vai para a UPA, tem que fazer exame e tem que ir lá para o Hospital Santa Terezinha. Então está distorcido isso, está distorcido esse processo todo, né? Então nós temos que rever essa questão do atendimento, do horário de atendimento da UPA. Nós temos que ver que ela faça o trabalho dela lá dentro, sem as pessoas terem que ir para o hospital buscar exames. E aí nós temos o grande gargalo. Fundação Hospitalar Santa Terezinha, que a gente ama de paixão, que a gente tem o maior orgulho de ter a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, mas que está sobrecarregada. E aí a gente ouve também da administração, estamos ampliando, não tem mais espaço de ampliação física, ela já esgotou. Nós temos que pensar aonde que nós vamos colocar essas pessoas. E nós temos solução para isso. Nós temos que fazer uma parceria de credenciamento, de compra de serviços de outros hospitais aqui da cidade de Erechim para atender pelo SUS também. Isso pode ser feito, lógico que pode ser feito, sem tirar a capacidade financeira do santo. Aí é algo de gestão, é algo que as pessoas têm que entender. Não é fácil fazer, mas se pode fazer, já se tem exemplos disso. Nós temos 4 hospitais em Erechim, nós podemos usar o serviço pelo SUS em outros hospitais, tipo cardiologia, tipo pediatria, a hemodinâmica, que vem junto com a cardiologia, isso pode ser feito. Agora, o que eu volto a te dizer para ti, que é do início da minha resposta, as pessoas hoje estão vendo a parte física, eu quero ver o além. Além disso, o que a gente pode fazer mais para médio e a longo prazo? Nós não podemos ficar só na parte física das coisas, nós temos que concluir. Hoje, o setor de educação, por exemplo, setor da educação, bom, se tem uniformes, mas isso é ótimo, isso a gente tem que dar os parabéns, o uniforme é importante, mas o uniforme é material. Como que nós vamos tirar a educação, que dos 31 municípios da região da Mal, nós estamos em 27º, nós estamos lá puxando a linha de trás lá, quase na linha do rebaixamento, tá? Então, é isso,
que as pessoas têm que entender. Construir escola é ótimo, construir parede, física, mas o que tem lá dentro da escola, o que nós podemos melhorar na educação, o que as nossas crianças vão poder aprender de fato para poder ser um grande profissional, para poder ser uma grande pessoa, para poder ir para o mercado de trabalho, para poder gerar a economia dessa cidade. São coisas diferentes. E eu estou vendo só isso, eu estou vendo a parte da construção física, eu não estou vendo dentro da área da saúde, dentro da área da educação, essa construção de capacitar pessoas e de resolver os problemas realmente. 1 minuto para o senhor se pedir. Eu vejo que eu não interrompi muito, né? Não para entrar no debate, porque na outra entrevista, sim, daí nós vamos entrar direto nas propostas e aí vamos debater a viabilidade delas, né? 1 minuto para o senhor se despedir, candidato. Olha, Evandro, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar com a nossa comunidade. Quero agradecer muito ao Renan Sokol, que tem sido um parceiro leal, fiel, um grande conhecedor, um advogado, um gestor, né? O Renan Sokol concorreu aí já 2 mandatos de vereadores, concorreu a deputado, fez uma bela votação aqui na cidade de Erechim, mais de 10.500 votos. Então o Renan é uma pessoa que eu escolhi, que ele me escolheu para a gente estar junto e a gente faz uma parceria muito, muito boa. Agradecer também ao PP, ao Podemos, no nome do Beto Fabiani, que é o presidente, toda a sua direção, que tem dado um suporte muito grande de conhecimento, porque ali tem pessoas que já usaram o poder público, já trabalharam no poder público como secretários e trazem esse conhecimento para nós. E nós estamos com muita vontade de fazer esse trabalho. Acredito piamente que a política, assim como eu falei... Obrigado, candidato. Não, mas... Eu acredito piamente que assim como na Câmara de Vereadores tem que ter o rodízio, a Prefeitura da mesma forma. Tu não pode manter o mesmo grupo político por muitos anos. Isso traz consequências sérias para o município. Então a alternância no poder ela é salutar. Obrigado, candidato Hernani Mário Coelho Melo, nosso entrevistado de hoje. Lembrando que na quarta-feira, então, fecha a primeira rodada de entrevistas com os candidatos com a Nax Zambonato Pecim. Como tudo foi feito por sorteio, né? Nós tivemos o sorteio com a presença de todos. Por exemplo, o candidato Anax dá uma entrevista nesta quarta-feira e já na outra segunda de novo, né? Porque é por sorteio. No dia 25, Hernani Melo estará aqui de novo, dia 30 na Clédio Zanella e dia 2 de outubro por Paulo Alfredo Pós e dia 24, que é a semana que vem, terça-feira, o debate entre os candidatos a prefeito aqui. Daí é entre eles, né? Eu só faço aqui o meio campo, mas aí entre eles priorizamos perguntas e respostas entre todos para que você possa, no final das contas, tomar a sua decisão e que ela seja a melhor para a nossa cidade, o que a gente espera. O voto é seu, a informação é nossa. Em nome de Concórdia Tintas, Gereton Peixe Frito, Traçado, Alto Uruguai, Erechim Corretora de Seguros, Oral Unique e Loja Macanudo.